Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja entre nós e que nela nós possamos permanecer. A gente vem, através do tempo, tentando aprender um pouco mais, né? A cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, a gente vem buscando aprender os ensinos de Jesus. E todos nós que somos e nos dizemos espíritos espíritas nessa encarnação, temos por obrigação e a efetivação do estudo, né? Porque a doutrina espírita não exige que a gente viva fazendo cursos constantes, né, o tempo todo, 24 horas por dia em curso, mas exige e pede e nos dá a oportunidade de esclarecimento. E para que a gente possa se dizer espírito espírita, nós temos que ter pelo menos um pouco de conhecimento da doutrina. Podemos começar a nos atualizarmos lendo as obras de Kardec. Eu sempre falo sobre o tema da leitura das obras de Kardec, porque é onde a gente tem o princípio do estudo, é onde a gente tem a oportunidade. Para nós, os mais experientes dessa encarnação, né, que fizemos a escola primária lá atrás, hoje aqui é o primeiro grau, nós estamos fazendo hoje com o estudo do Evangelho, talvez a escola primária, ou o prézinho, né, como se dizia, estamos começando a caminhar, começando a entender. E quando a gente pega as obras de Kardec, a gente vê que Kardec não podia estar sozinho naquele momento ali, né, codificando a doutrina, sem que ele já tivesse um conhecimento básico de uma outra encarnação. Sem que ele já estivesse trazendo na sua estrutura de entendimento, de compreensão, os conhecimentos que ele tinha. Porque ele conseguiu codificar a doutrina, evidentemente com a orientação e o auxílio dos espíritos, mas também com o seu trabalho e a sua cultura espiritual. Aí a gente fala, não, eu sou isso, quando às vezes numa roda de amigos a gente está conversando e surge ali o papo, né, de religião, o que você, eu sou evangélico, né, e o evangélico sempre fala um pouco mais alto, o católico também, e às vezes o espírita baixa o tom de voz quando pergunta, o que você é, sou espírita? Como fala, sou espírita, tão baixo, que às vezes nem ele quase não ouve. E a gente precisa aprender a dizer, eu sou espírita, de cabeça erguida e de olhos abertos, e se preparar, porque se o outro nos perguntar alguma coisa sobre a nossa doutrina, a gente não tenha o conhecimento decorado. Não é aquela coisa da citação do Evangelho, da Bíblia, não, no capítulo tal, que isso, que aquilo, fala isso. Não é isso, nós não precisamos ter esse conhecimento decorado. Nós precisamos ter o conhecimento introjetado em nós. Nós precisamos aprender a estudar. Quando a gente começou lá na escola primária a fazer o beabá, né, aprender o azinho da abelha, né, o B da borboleta, e fomos juntando as letras e fazendo os pequenos aprendizados, e começamos a ler algumas coisinhas, a gente estava se preparando para o nosso tempo desse momento. A gente estava começando a nos prepararmos para que nós pudéssemos ter condições de lermos um pouquinho mais e entendermos um pouco melhor. Então a gente pega as obras de Kardec e vamos falar hoje sobre o Evangelho. Cada vez que a gente lê um trecho do Evangelho, quando você lê o Evangelho pela primeira vez, você tem apenas uma explanação do Evangelho, dos ensinos de Jesus. Quando você lê pela segunda vez, você começa a ter um entendimento do que está acontecendo ali, do que está sendo falado e discutido. E à medida que nós vamos lendo os termos do Evangelho, vamos lendo os capítulos, vamos estudando o livro, após inúmeras vezes, né, de leitura, de estudo, a gente começa a perceber que a cada página lida novamente, a gente tem um entendimento diferente do que tínhamos na leitura anterior. Por quê? Porque nós fomos acumulando conhecimentos. E nós começamos, então, a ter um paralelo. A gente lê um capítulo do Evangelho hoje, ou lê um trecho de um capítulo, e tem um entendimento muito diferente do que tivemos aí há 2 anos atrás, 10 anos, 5 anos, sei lá, cada um no seu tempo. Mas isso faz com que nós possamos ter a compreensão e utilizarmos esse parâmetro de aprendizado, multiplicando o nosso conhecimento. E é aí que a gente vai entrar naquela roda de amigos, né, quando perguntam que religião você é, e você vai poder falar de cabeça erguida, eu sou espírita, cristão.
Porque confunde-se muito espírita com espiritualistas. Inúmeras são as religiões espiritualistas. Agora, religiões espiritualistas cristãs, eu conheço a doutrina espírita, que é totalmente cristã, que trabalha unicamente em busca dos ensinos do Evangelho, que trabalha nos ensinando a caridade e fazendo com que nós possamos multiplicar o bem em nós. Não é multiplicar o bem no próximo, não. Multiplicar em nós. Isso não é egoísmo, isso é esclarecimento, é aprendizado. Porque à medida que eu vou criando o Evangelho dentro de mim e que eu vou introduzindo os ensinamentos aprendidos, eu vou tendo condições de poder multiplicar os pães. É a isso que Jesus chamava multiplicar os pães e multiplicar os peixes. Não é o fenômeno físico, aquela coisa de encher um cesto de peixes ou de pães. Multiplicar os conhecimentos. E aí a gente vai começando a aprender a conversar sobre Jesus. A gente vai começando a entender um pouco daquilo que Jesus veio fazer aqui. Porque não é possível que um jovem que aí há 2000 anos atrás esteve aqui, né, apareceu até os 12, 13 anos, depois desapareceu e surgiu aos 30. Jesus ficou um período desaparecido, que sabe-se muito pouco da vida dele nesse período. Mas nós sabemos da grandiosidade que foi Jesus dos 30 aos 33, 34 anos ali, quando ele desencarnou. Como que um rapaz, naquela época, com a cultura da época, que não tinha, né, as redes de televisão, não tinha imprensa escrita, não tinha telefone, não tinha internet, conseguiu deixar uma mensagem tão forte e esclarecedora que 2000 anos depois ela ainda não foi decodificada. Nós ainda estamos aqui falando de Jesus, mas ainda não entendemos Jesus plenamente. A gente compreende algumas coisas de Jesus. E aí a gente pensa, como é que pode esse cara lá na Galileia, falando de um Deus onde todo mundo acreditava em vários deuses, e dizendo que o Deus dele, né, que o Pai dele era supremo, era superior a todos os outros deuses. Que coragem, né? Que coragem. Numa época daquela, ele teve coragem de falar que ele praticava uma doutrina, uma religião, uma crença de um Deus maior do que os deuses da época. E sem medo. Mas por quê? Porque ele tinha conhecimento da causa que ele veio defender. E como que pode, então, esse jovem conseguir deixar uma mensagem tão forte, tão esclarecedora, sendo que ele não tinha nem um burrinho para ele andar? Eles caminhavam a pé, quando muito pegavam a carona num jumento, né? De vez em quando tinha algum jumentinho de sobra ali para pegar uma caroninha, o resto era tudo a pé. Mas a capacidade de ensinamento, de aprendizado e de multiplicação foi muito grande. E esse pão que foi colocado à massa, o fermento na massa daquela época, vem se multiplicando até hoje. Inúmeras são as receitas hoje de se fazer um pão, né? Quando a gente era criança, tinha 2 tipos de pão, o pão caseiro e o pão da padaria. Hoje você entra na padaria, você encontra 50, 60 ou às vezes até mais diferentes tipos de pães. E pães que hoje vão para os mercados e ficam lá 60 dias, 90 dias, sem endurecer, né? Sem secar. O que é isso? É multiplicação do fermento. O que são os cristãos de hoje? Quem somos nós, os cristãos de hoje? Nós somos a farinha misturada àquele fermento. E cabe a nós, então, fazermos o quê? Aquecermos os nossos conhecimentos, aquecermos os nossos corações, o nosso amor, para que a gente possa fazer com que o fermento cresça. Para que nós tenhamos uma massa mais densa, mais macia, para que a gente possa fazer o pão da vida. E é isso que Jesus nos pede que nós façamos, que nós comecemos em nós a multiplicação dos pães. Não é sair fazendo milagres por aí, mas a gente começar a se modificar. Não quer dizer que sejamos melhores do que ninguém. Pelo contrário, quer dizer que a gente tem muitos defeitos para corrigir, muita coisa para aprender e muito pouco tempo para que isso ocorra. Porque o que são? Eu estou com 75 anos. Tenho uma irmã que, agora, domingo que vem, ela vai fazer 93.
E a gente não viu passar o tempo. Quando fala 93 anos, 75, parece que é muito, porque quando eu tinha 20 e o meu pai tinha 40 e poucos anos, eu achava que meu pai já era um velho. Aos 50 ele já podia morrer, porque já estava bem velho, né? Na nossa cabeça. Hoje a gente com 75 acha que está muito cedo para morrer. A minha irmã com 93 também acha a mesma coisa, que dá para viver um pouco mais. Mas que são 93 anos dentro de uma vida eterna. Talvez seja aí um elétron ou um prótono, né, de uma baleia, sei lá. Algo assim, em termos proporcionais. Mas se somos eternos, nós não podemos ter o parâmetro de nos medirmos com o elétron, com a baleia, porque a baleia é finita e nós somos eternos. Então, os nossos 90 anos, 80 anos, seja lá a idade que a gente tiver, sempre é pouco. E passou sempre muito rápido. E se a gente não perceber, a vida passa e a gente não vê. Eu cheguei na doutrina já por volta dos 30 anos, e a gente está tentando aprender alguma coisinha, e está estudando, está lendo. E quando eu cheguei, eu já citei isso aqui uma vez, mas é sempre bom a gente lembrar. Eu comecei a frequentar, eu morava em Maringá, amém, vim para Londrina, voltei para Londrina, e comecei a frequentar o Allan Kardec em Cambé, com o seu Hugo. E sempre digo que nós que tivemos o benefício de aprendermos com o seu Hugo, tivemos um privilégio enorme frente a todos os outros espíritas, porque a gente teve o exemplo vivo ao nosso lado. E o seu Hugo nos ensinava muito. E às vezes eu chegava no centro espírita, na hora de palestra, sentava pelo meio, assim, meio próximo do meio, e ficava ouvindo a palestra e pensava com os meus botões, mas o que eu estou fazendo aqui? O que esse cara está falando, o que essa pessoa está falando, eu já sei. Quando falavam das coisas, eu já sabia. Eu falei, mas não é possível que eu estou vindo aqui para ver coisas que eu já conheço. E de onde veio o conhecimento se eu não tinha estudado ainda, se eu não tinha me preparado, eu estava começando? Tem que ter vindo de um outro momento reencarnatório. Não pode ter vindo do nada. Ninguém levanta a mão, cata os conhecimentos e joga para dentro da cabeça e está registrado no cérebro. E aí a gente começa a estudar e começa a entender e acreditar que existe a reencarnação. E que Jesus veio e falou da reencarnação. Ele deixou bem claro que nós não somos seres de um momento só, que nós somos seres eternos. E chegou até o absurdo de falar, vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. O que ele acabou de dizer? Que nós somos infinitamente grandes. Que nós temos uma capacidade de aprendizado enorme. Mas Jesus também deixou bem claro, né, que você será responsável e responsabilizado pelos teus atos, palavras e pensamentos. Que depende, então, de que nós nos cuidemos. Então, estudar as obras de Kardec, ler as obras de Kardec, aprender com os ensinos de Kardec, é apenas uma alavanca para que a gente possa começar a conhecer a doutrina. Quando a gente estuda as obras de Kardec, já começou a entender um pouquinho, que a gente está começando a entender, e a gente continua lendo, né? Porque quando você pega a literatura espírita hoje, sei lá quantos 1000 livros a gente deve ter editados por esse mundo afora, né? A gente pega um cara que nem o Chico Xavier, né? Simples, um mineiro lá de Minas, que mal teve o primário, né? Não teve grande cultura, que escreveu sobre física quântica, escreveu sobre o amor, sobre a tristeza, sobre a doença, sobre a saúde, que escreveu nos mais variados temas e deixou aí mais de 400 livros impressos, né? E já um outro tanto que estava preparado para ser impresso. Mas ele era um cara tão simples, com tão pouca cultura, como é que ele chegou a escrever sobre tantos assuntos diversificados? Logicamente que ele tinha que estar acompanhado de alguém que o intuía, que o orientava, e também da sua vida pregressa, dos ensinos e dos aprendizados anteriores de algum outro momento. E a gente volta de novo a pensar, então a reencarnação tem que existir.
não pode não existir a reencarnação. Porque Deus não ia criar a gente para vir aqui e aquele que nasceu e viveu 1 minuto e desencarnou. Que culpa tem? Por que ele tem que ser condenado, né? Ele não foi batizado, então ele vai para o fogo do inferno. Aí a gente começa a pensar, aonde que está a justiça divina? Deus não ia nos criar e colocar a gente aqui para viver 1 minuto, ou 93, ou 100 anos, e nada mais. E ficar o resto da eternidade fazendo o quê? Dormindo, esperando o quê? O julgamento? Mas julgamento do quê? Da nossa preguiça? Da nossa falta de força de vontade? Do que seremos julgados? Então cabe a nós nos esclarecermos, porque o aprendizado não tem idade. A gente pode aprender aos 2 anos, eu tenho um neto de 5, e a gente fica às vezes abismado com ele frente ao irmãozinho que tem 9. A diferença que os espíritos estão vindo hoje, no processo reencarnatório, a diferença de entendimento, de compreensão de tudo, de uma criança para outra, em relação ao meu tempo de criança. Estamos todos dentro da mesma encarnação. Imagina a nível espiritual, numa eternidade, o quanto a gente vai ser capaz de aprender e de poder aplicar na vida. Então, a gente tem que acreditar que existe um processo reencarnatório que traz na nossa memória o acúmulo dos conhecimentos. Como traz da maldade, também traz do lado bom. O que nós temos que tirar de dentro de nós, que Cristo nos pedia, é que a gente tirasse as maledicências. Uma das maledicências piores que a gente tem é a preguiça. E essa é uma bactériazinha que ela dá lá na cabeça, bem no coração do espírita. E a gente vê que as pessoas se dizem espíritas, ninguém levanta a mão. Quantos aqui já leram o Evangelho 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Que já leram o Evangelho através do estudo 10 vezes? Quantos de nós já lemos as obras de Kardec, que é o princípio dos ensinos da doutrina? Ah, mas não tive tempo. Pô, mas você está com 30 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos e não teve tempo de tirar 1 hora por ano para ler algumas páginas do Evangelho, para ler algumas páginas da sua doutrina? Isso é a bactériazinha da preguiça que está instalada lá e que a gente só vai conseguir removê-la. O único antibiótico que liquida com essa bactéria é o conhecimento. É a eliminação da preguiça, quando a gente se dispõe a fazer as coisas. Estou falando isso porque eu sempre fui um estudante preguiçoso. Cheguei até o nível superior, mas quando eu terminei a faculdade, se eu tivesse lido ali talvez uns 5, 6 livros, era um exagero. Pegar de cabo a rabo e ler o livro inteiro. Tinha muita preguiça de ler. E um dia, na Casa do Caminho, em Londrina, o seu Manuel, não sei se vocês conheceram o seu Manuel, que era lá de Marília. O seu Manuel veio fazer uma palestra. O seu Manuel era uma pessoa extremamente gaga, gago total. E ele fazia a palestra dele tranquilo, a gente entendia. E aí o seu Manuel falou, para você ser espírita, você tem que ler pelo menos 60 livros. Aí eu pensei com os meus botões, esse cara está louco, né? Para você poder dizer que você está se tornando espírita. Quando estava no final da palestra dele, ele pegou um maço, um pacotinho de sulfite e foi distribuindo. E falou, ó, aí estão os livros relacionados que eu citei para vocês, que eu entendo que vão te ajudar a se tornar espírita. Quando eu olhei aquela lista de livros de cima e embaixo, eu pensei, esse cara está maluco. Como é que eu vou ler 60 livros? Mas quis Deus que eu conseguisse atingir o foco das bactérias lá, espalhou o bicho por um lado e começou a ferver, e eu comecei a ler. E fora os livros que eu já doei, fora os livros que eu emprestei e que não voltam, porque o livro a gente compra às vezes e deixa em casa guardado. Eu ainda tenho lá 500 e poucos livros guardados, quase 600. Fora os que eu já passei para frente. Mas um livro correto mesmo é que nem a caneta Bic, né? Você não consegue ter uma caneta Bic
no bolso durante a carga inteira. Alguém vai roubar a tua caneta. Em algum momento vão pedir a tua caneta e vão esquecer de devolver. E o livro deve ser assim também. Empresta, se o outro não devolver, ótimo. Se ele deixar guardado, um dia alguém vai pegar para jogar fora e vai dar uma olhada e talvez alguém aproveite aquele livro. Ou ele empresta para alguém, esqueceu que pegou teu emprestado, emprestou para o outro e não lembra mais, esse livro começa a caminhar que nem uma caneta Bic e vai levando a função dele de espalhar a cultura, de espalhar conhecimento, esclarecimento. E eu comecei a ler, e como estava falando, eu tenho quase 600 livros na minha estante, já lidos e alguns deles relidos. Eu tenho o hábito de marcar, quando eu compro o livro, a data que eu comprei e a data que eu li. E quando eu releio, eu marco novamente embaixo, para saber que eu já reli. E aí a gente vai vendo que você vai desenvolvendo um hábito da leitura e vai aprendendo que não é tão difícil. Aquele tempo que eu ia ficar na frente da televisão ouvindo mentiras e barbaridades e vendo um monte de coisa que eu não precisava, não ia acrescentar nada, eu fico lendo. Eu desisti de futebol, sempre fui o pior cara do time, né? Desde criança eu só jogava, era escalado quando a bola era minha. Se a bola não fosse minha, eu ficava na reserva, porque eu jogava muito mal. Mas eu torcia pelo Londrina, torcia pelo Palmeiras naquela época e pelo Botafogo do Rio. Em 76, mais ou menos, 77, quando inauguraram o estádio do Café, eu comprei uma cadeira cativa que encostava a cabeça no meio da tribuna de honra. Por que eu comprei? Porque eu estava no Banco do Brasil em Londrina, tinha uma maquete lá de lançamento das vendas das cadeiras cativas. E foi bem no momento que eu cheguei no banco que eles abriram a venda. Eu escolhi a minha cadeira e comprei porque ali eu entendia que era o lugar mais seguro que tinha. Se tiver uma briga no estádio, quem que a polícia vai proteger? O prefeito, o delegado, o juiz, né? Que vai estar ali na tribuna, porque esses caras não vão estar no meio da gente lá embaixo. Comprei a cadeira ali. E um dia eu estava assistindo Londrina e o Atlético, e Londrina ganhando de 2-0. E foi aquela correria, aquele jogo, perdeu de 3-2. Perdeu de 3-2, de virada. Eu tive um crepe, quase tive um infarto no campo. Mas tive ali para bater com as 10, de raiva. Aí eu pensei com os meus botões, eu falei, espera, eu não jogo futebol, não sei jogar futebol, por que eu vou ficar me matando porque os outros não fizeram, né, a tarefa deles como a gente gostaria que fizesse? E fiz um trato comigo, não vou mais assistir jogo de futebol. Desisti de torcer, parei de torcer, e foi quando eu comecei a ler. Comecei devagarinho a aprender a ler ali alguma coisa, ocupar o tempo. Houve períodos em que minha mulher com meu filho assistindo o final da Copa do Mundo, e eu na sala do lado lendo. De vez em quando eu passava lá, dava uma espiadinha, mas não me permito mais ficar vendo futebol o tempo todo, porque eu me entusiasmo e acabo ficando desequilibrando. Ao invés de ficar feliz e alegre, às vezes a gente fica desequilibrado e com raiva. Então mudei os meus hábitos, né? Eu gostava muito de pescar. Hoje não pesco mais. Por quê? Porque eu fiquei com tanta dó dos peixes. É lógico que eu como peixe. Como aquela história do Chico Xavier, que ficava o gato dele lá comendo o passarinho dele, ele chamou o gato, né, e deu uma lição no gato. Que é isso, Miau? Você comeu meu passarinho que estava doente, que eu tratei, que eu consertei ele, e você matou e comeu meu passarinho? Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, larga de ser hipócrita. Deixa o Miau fazer o que ele faz, porque você não come frango? Aí o Chico, né, conta na história que quando você não come frango, ele caiu na realidade. O Miau tem que comer passarinho. Ele pode não matar o frango, mas ele comia o frango. É o meu caso hoje, eu não vou mais pescar porque eu tenho dó do peixe, mas eu como peixe. Faz parte da nossa cadeia alimentar. Mas a gente vai mudando os hábitos da gente. E eu fui substituindo essas coisas que eu gostava pela leitura. Diminuindo um pouquinho a preguiça e aumentando um pouco o processo de aprendizado. Não estou falando isso porque eu seja diferente de ninguém, nem melhor que ninguém. Estou falando porque todos nós somos, né, seres humanos, e todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas preguiças.
mas que a gente pode modificar os nossos hábitos. A gente pode reconstruir, como Jesus nos falava, né? Reconstruir o homem novo. Nós podemos fazer isso, nos elevarmos, nos melhorarmos, nos modificarmos. E basta que a gente acredite que nós somos capazes. Porque o próprio Cristo, quando ele falou lá atrás, vós sois deuses e podeis fazer o que eu fiz e muito mais, ele não falou de multiplicar pães, peixes, transformar a água em vinho, acalmar as tempestades para que os barcos não afundassem. O que ele falou? Podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Porque o maior milagre que Jesus fez não foi nada disso que a gente citou agora. Isso aí para ele era muito fácil de fazer, porque ele tinha um domínio, e tem um domínio, evidentemente, de conhecimento sobre a matéria. Mas o maior milagre de Jesus é que ele nasceu simples e ignorante, numa manjedoura. Para nós, aqui há 2000 anos atrás, né? Jesus nasceu simples e ignorante e nos deixou um legado muito grande. Mas aí, quando a gente começa a estudar a história de Jesus, a gente vê que fala-se que a Terra tem 450 bilhões de anos, aquelas loucuras do tempo, né, que os cientistas citam. E a gente começa a ver que os espíritos falam que Jesus participou, né, da criação do planeta e que foi encarregado pelo Pai de ser o governador do planeta. Então não é um espírito de 2000 anos que nasceu simples e ignorante na manjedoura. Esse espírito nasceu lá atrás, simples e ignorante como todos nós, em algum outro lugar do universo. Mas ele se transformou. Foi a grande mudança, o grande milagre de Jesus foi a sua autotransformação. Que ele nasceu como nós, aproveitou as oportunidades, multiplicou os seus pães e os seus peixes dentro do seu conhecimento. E se transformou nesse espírito maravilhoso que a gente conhece hoje, chamado Jesus Cristo, que esteve aqui há 2000 anos atrás para nos deixar um legado que nós somos capazes de usarmos o antibiótico do conhecimento para liquidarmos as bactérias da preguiça. Muita paz a todos e que a gente possa aproveitar para modificar em nós os ensinamentos, os esclarecimentos e os nossos maus hábitos. Que assim seja.